Olá a todos, meu nome é Fernando Fernandes, eu sou médico psiquiatra e palestrante em São Paulo. Essa aula aqui é a primeira de um grupo de 4 aulas nesse módulo, e nessas 4 aulas eu vou discutir com vocês o impacto da pandemia na saúde mental. Nessa primeira aula aqui nós vamos discutir o impacto da pandemia na saúde mental da população geral, então vamos falar de conceitos gerais a respeito disso. E olha, esses impactos, eles já estão notórios e em todas as camadas já está se percebendo isso nas famílias, nas empresas, nos grupos de amigos, enfim, nas pessoas que a gente tem contato e nos relatos que nós ouvimos. Na mídia leiga já está saindo muita coisa, eu separei apenas uma manchete aqui. Poderia ter separado várias, olha só, manchete da Folha de São Paulo. É um artigo de opinião de um professor de uma grande universidade aqui em São Paulo dizendo: o pior da pandemia se dará na saúde mental. Nunca se precisou tanto desse cuidado e o SUS não está preparado para isso. Eu acho essa manchete, esse subtítulo bastante emblemáticos. Por quê? Porque num primeiro momento na pandemia, não se deu atenção para as consequências na saúde mental que a epidemia, o isolamento e todo esse entorno da epidemia poderia causar na saúde mental. Porque, olha, existe a epidemia em si, que é um risco, o risco da doença. Existe o isolamento, que causa consequências importantes na saúde mental. Depois existem outros temores, por exemplo, como os temores nos abalos da economia e financeiro nas famílias. Tudo isso somado é uma conjunção de fatores para piora da saúde psíquica, seja de uma condição pré-existente ou seja pelo desencadeamento de uma nova condição nas pessoas. Então, eu não sei se o pior da pandemia se dará na saúde mental, mas com certeza virá uma onda avassaladora quando as consequências da epidemia na saúde mental se tornarem notórias, porque elas já estão acontecendo. Aliás, falando nisso, vamos ver o que já saiu a respeito disso? Muito bem, esse artigo aqui indiano faz uma revisão da literatura. Nós vamos ver aqui ao longo dessa aula que os artigos indianos são bastante importantes quando se fala de Covid, né? Quando se fala das consequências na saúde mental da epidemia de Covid. Muito bem, esse artigo aqui traz algumas coisas. Logo de cara, ele fala que a qualidade da evidência disponível é bastante baixa. E existem motivos para isso, né? Para a qualidade das evidências serem bastante baixas. Por quê? Porque num primeiro momento, toda a atenção, todos os recursos e as pesquisas foram para se encontrar um tratamento eficaz, se não um tratamento eficaz, ou modos de suporte de vida adequados e possíveis de acordo com as disponibilidades de recursos de cada região e, em segundo lugar, modos de evitar o contágio, de se manejar e manipular a curva de infecção para que nos diferentes países com as diferentes realidades a epidemia pudesse ser suportada pelo sistema de saúde. E é compreensível que nesse primeiro momento os aspectos de saúde mental ficassem para trás. Tivessem menos destaque. Mas olha, a realidade acaba sempre se impondo. E não tem como. Olha, uma situação como essa, o problema da própria epidemia, os problemas consequentes ao isolamento, inclusive do ponto de vista econômico-financeiro, tudo isso forma uma conjunção de fatores na qual as doenças mentais iam acabar tendo preponderância, mais cedo ou mais tarde, né? E já estão tendo. Muito bem, a qualidade da evidência disponível é baixa. Um dos motivos é esse, porque o esforço científico e o enfoque científico em se cuidar da epidemia acabou deixando em segundo plano os transtornos psiquiátricos. E um segundo motivo para isso. Nas pesquisas a respeito do tratamento do Covid, as informações eram colhidas in loco, colhidas com os pacientes em tratamento nas enfermarias e nas UTIs. Já na saúde psíquica ou na saúde psiquiátrica,
os dados eram colhidos à distância, principalmente pela internet, por causa do isolamento. Então, a quantidade de dados é baixa e a qualidade desses dados é baixa. No entanto, há muitos artigos com observações valiosas a respeito, da saúde mental. Observações que funcionam como um alerta e como uma direção para nós seguirmos. Vamos em frente, As evidências preliminares sugerem o quê? Sintomas de ansiedade e depressão, olha, em 16 a 28% das pessoas. Isso é bastante? Sim, isso é bastante. Eu falo para vocês por quê. Numa cidade como São Paulo, em torno de 5,5% das pessoas apresentará depressão, sintomas de depressão aí no período de um ano. Aqui, olha, 16 a 28 na vigência da epidemia. Então, é um número muito grande. Ainda que não seja diagnóstico de depressão, que sejam sintomas de depressão, é um número expressivo. E relatos de estresse em 8% das pessoas. Muito bem, esse artigo de revisão que vai vasculhar a literatura científica sobre o que já foi publicado a respeito. Ele encontrou o quê? 28 artigos. Desses 28, 4 apenas traziam dados originais. 16 eram cartas ao editor e 8 eram comentários ou opiniões. Essas cartas ao editor e esses comentários são bastante valiosos. Valiosos como um alerta. Eu li a maioria dessas cartas e muitas funcionavam como um verdadeiro desabafo. Olha, isso aqui está acontecendo, isso aqui vai piorar e as pessoas não estão se atentando. Outros já relatavam que estava sendo observado e já faziam propostas para o manejo disso. Vamos discutir algumas dessas cartas, então? Para quem quiser os artigos originais, eu estou colocando na tela, então, esse quadro onde estão aí os 4 artigos originais citados pelo autor. Muito bem, nas cartas, os editoriais, como eu falei, trazem observações interessantes, caminhos ou direções para as quais a gente tem que se atentar e outras trazem até propostas de manejo. Vamos discutir então cada uma delas? Olha lá, essa carta aqui faz preocupações em relação à saúde mental. Quais são as preocupações principais? Medo de ficar doente e, em se ficando doente, não ter acesso aos serviços de saúde. Pelas mesmas razões que a gente citou, o acesso aos serviços de saúde mental estão dificultados nessa época devido ao isolamento ou devido porque os recursos de saúde estarem concentrados no tratamento das pessoas que contraem o Covid, E a preocupação é tanto para condições pré-existentes quanto para condições novas que podem acometer as pessoas. Muito bem, dados a respeito dessa epidemia, dados consistentes a respeito dessa epidemia vão estar disponíveis daqui a algum tempo. Não sei daqui quanto tempo, daqui meses, daqui um ano. Dados consistentes a respeito dessa epidemia. Mas será que há dados a respeito das epidemias anteriores? Bem, na epidemia de SARS e de Ebola, por exemplo, esse autor ele descreve um comportamento induzido pelo medo, com preocupação, insônia, agressividade, frustração e histeria, o que ele chama aí de um comportamento similar à histeria. Quais são os transtornos psiquiátricos mais importantes? Depressão e ansiedade. Guarde isso então, Os transtornos psiquiátricos e sintomas psiquiátricos mais importantes durante a pandemia são depressão e ansiedade. 2 grupos são particularmente aí fator de risco, estão particularmente em risco, que são os sobreviventes e os profissionais de saúde. Sobreviventes que contraíram a infecção e os profissionais de saúde. Muito bem, ainda falando a respeito de epidemias anteriores que existiram, não em tamanha proporção e importância, mas existiram ainda nesse século. Por exemplo, a epidemia de SARS, aumento de 30% no suicídio em idosos. A questão do suicídio é tão importante durante a epidemia que nós teremos uma aula para falar sobre isso. Então, uma das aulas desse módulo vai ser para falar sobre a avaliação do risco de suicídio. Ansiedade em 50% dos pacientes. Pacientes, então, são um fator de risco. E sofrimento emocional em 29% dos profissionais. São quase 1/3 dos profissionais tem sofrimento ansioso. A palavra usada aqui em inglês é distress. Distress é mais do que sofrimento, não tem uma palavra que sozinha consiga traduzir bem, o significado da palavra distress.
mas nas aulas eu costumo dizer assim, que um navio quando está afundando manda um sinal de distress. Então, um navio afundando pode nos dar a ideia do que é, né, esse distress, esse sofrimento dos profissionais, que até 1/3 desses profissionais passam, né? Muito bem, os recursos em atenção à epidemia, eles se contrapõem de uma certa forma ao manejo das doenças crônicas e recidivantes, que acabam ficando no segundo plano. Relatos e dados já estão mostrando, por exemplo, que algumas doenças cardiovasculares crônicas estão tendo uma menor assistência durante a epidemia de Covid. As doenças psiquiátricas que tendem a ser recidivantes e crônicas igualmente não estão tendo a mesma assistência. É óbvio que aí vai vir, as consequências disso virão, né? Com desestabilização de quadros, recrudescência, recorrência de episódios e assim por diante, né? Então, os recursos e atenção à epidemia acabam de uma certa forma, não deveriam, mas acabam se contrapondo à assistência dessas doenças crônicas e recidivantes, entre elas as doenças psiquiátricas. Muito bem, outro artigo aí que funciona como um desabafo e um alerta, fala dos efeitos na saúde mental da população geral, dos grupos de risco, como por exemplo pacientes, parentes de pacientes e profissionais, e principalmente, né, dos profissionais que estão na linha de frente do Covid. Então, olha só, ele fala, não há uma população que esteja ilesa aos efeitos na saúde mental. População geral, grupos de risco e profissionais de saúde, sobretudo os da linha de frente, né? Sobre os efeitos do distanciamento social, o efeito óbvio no bem-estar, aumento da ansiedade, depressão e estresse. Ansiedade, depressão e estresse sempre se repetindo aí nos artigos de opinião e nos dados que a gente vai ver daqui para frente também. Aqui é curioso, olha, ao mesmo tempo que há um aumento da demanda pelos serviços de saúde mental, há uma dificuldade no acesso. Se essa demanda ela não está acontecendo ainda, ela está represada, mas certamente ela existe em potencial. Vamos dizer assim, né? De fato, as coisas estão piorando na saúde mental e o acesso aos serviços de saúde mental estão diminuídos. Lógico que a conjunção dessas duas coisas aí não vai dar nada bem. Soma-se a isso as dificuldades econômico-financeiras, né? Então, dificuldades econômicas financeiras, nós pensamos nas pessoas, né? Mas isso também vai ser por serviços de saúde público, porque quedas na arrecadação vão implicar, né, em quedas na qualidade e disponibilidade dos serviços. Então, nós temos aí aumento da demanda, dificuldade no acesso e dificuldades econômicas interagindo aí para piora dos quadros recidivantes e crônicos, né? Falando no dia a dia das pessoas em isolamento, alterações no sono e no estilo de vida vão prejudicar a nossa homeostase física e mental. E a nossa resposta fisiológica ao estresse, que deveria estar bem para nós suportarmos esse momento, vai estar prejudicada também. Então, olha, são uma conjunção de uma série de fatores aí que vai culminar no quê? Nisso que eu estou falando. Piora e recidiva de quadros psiquiátricos pré-existentes e desencadeamento de quadros psiquiátricos novos, né? Bom, muitos mecanismos positivos que normalmente podem ser acionados para melhorar o prognóstico, para dar mais assistência às pessoas, ainda que não seja uma assistência exclusivamente médico-psiquiátrica. Por exemplo, apoio comunitário, atividades sociais, redes de solidariedade, altruísmo, tudo isso, esses mecanismos positivos, no mínimo eles estão atenuados, no mínimo eles estão prejudicados na vigência do distanciamento e na vigência da epidemia, né? Outro fator aí que prejudica. Bom, nós não sabemos o impacto nos pacientes. Aliás, nós não sabemos também o impacto nas pessoas que não são pacientes, mas que podem desenvolver sintomas psiquiátricos, né? A reatividade aos gatilhos é muito importante. Perda de apoio social e acesso ao tratamento e ao apoio social. E perda das atividades positivas. Tudo isso aí é uma verdadeira conjunção de fatores explosiva para o desencadeamento ou acirramento dos transtornos psiquiátricos.
Muito bem, uma outra carta de opinião aqui bem interessante, né, do jornal britânico, diz o seguinte, olha, o distanciamento social tem potencial para implicações na saúde mental. Como a gente pode atenuar essas consequências, esse potencial aí? Aliás, potencial, por quê? Distância dos entes queridos, privação de liberdade, alterações na rotina. E alterações na rotina são fulminantes para algumas pessoas, né, que têm transtornos psiquiátricos. Por exemplo, nos transtornos de humor podem desencadear episódios. Num quadro demencial, pode causar alterações comportamentais, inadequação, delírio, alterações da rotina, por exemplo. Pegando no outro lado, né, na outra ponta da vida, por exemplo, crianças autistas alterando a rotina podem ter alterações comportamentais, desadaptação, irritabilidade. Então, pessoas de todos os espectros e de todas as idades, né, falando das afecções psiquiátricas, são incomodadas, né, são prejudicadas por alterações bruscas e desadaptativas da rotina. E a falta de propósito? Muito bem, possíveis consequências emocionais, frustração, tédio, mau humor, possíveis consequências psiquiátricas, aumento do risco de depressão e de ansiedade. Muito bem, a ansiedade associada à ansiedade está o medo do contágio, medo de contágio de si, preocupação com as pessoas, medo de contágio dos familiares, confusão. Outra possível consequência que eu venho destacando, agravamento de doença mental pré-existente, né? Limitação das interações interpessoais, assim como do acesso aos serviços psiquiátricos, pode culminar no agravamento de uma doença pré-existente. Agora vem algumas propostas, né? Então, o autor levanta alguns problemas e aponta algumas propostas. É o que eu falei para vocês, essas cartas, apesar de não trazerem dados originais, essas cartas, apesar de serem dados cientificamente de baixa qualidade, né? Justamente porque são opiniões, mas elas trazem o problema à tona e algumas dessas cartas apontam propostas também. Então, por exemplo, profissionais de saúde podem monitorar remotamente as pessoas em risco, né, predispostas a doenças mentais e grupos vulneráveis. Tecnologia permite isso, então é uma das propostas. A resposta ao problema deve variar entre os grupos. Uma coisa é pensar numa criança, por exemplo, com necessidades especiais que está em risco. Outra coisa é pensar no idoso que tem as suas necessidades e também está em risco. Outra coisa é pensar, por exemplo, num trabalhador rígido que perdeu o emprego e entrou em desespero, por exemplo. Outra coisa é pensar numa pessoa que tem um transtorno do humor ao longo da vida e que precisa de medicação, assistência e assim por diante, né? E pensar no tratamento à distância. O nosso CFM foi bastante ágil em propor, regulamentar, pelo menos temporariamente, né? Perdoe-me se a palavra não é adequada, regulamentar, não sei o termo jurídico, mas enfim, liberou a telemedicina nesse período aí de quarentena. Estratégias para aumentar a resiliência social, melhorar redes de apoio e assim por diante, né? Então, olha só, a tônica de muitos dos artigos de opinião são assim, levantam os problemas e fazem algumas propostas. Outras são num tom de desabafo em que levantam os problemas e falam, precisamos pensar sobre isso, precisamos pesquisar sobre isso. Muito bem. Esse artigo aqui traz algumas considerações a respeito do lockdown na Índia. E a Índia será um país do qual vão sair muitos artigos e muitas conclusões a respeito de isolamento, porque é um país de dimensões continentais, diferenças regionais muito grandes, inclusive culturais, país muito populoso, mas mesmo assim conseguiu um isolamento de forma relativamente efetiva. Então, para bem ou para mal, as consequências do isolamento vão aparecer bastante na Índia, e é o que esse artigo traz aqui, né? Como problemas, o acesso reduzido à família, amigos e outros sistemas de apoio social causam solidão, aumentando problemas mentais como ansiedade e depressão. Depressão e ansiedade aparecem sempre, então, né? Depressão e ansiedade. Muito bem, propostas de enfrentamento para cada um dos problemas aí mais importantes levantados. Para a ansiedade, reconhecer o medo,
lembrar-se dos vínculos. Vínculos são muito importantes. Ainda que eles estejam prejudicados, né, no modo da gente alimentá-los e fortalecê-los, a gente tem que buscar isso de todas as formas. Planejar rotinas e dividir bem o tempo. Isso ajuda em momentos de ansiedade, em momentos de maior dificuldade. Planejar o tempo, dividir o tempo de uma maneira factível, isso ajuda a gente, por exemplo, a reduzir a procrastinação. Se nós temos uma tarefa um pouco maior para realizar, dividir em pequenas tarefas, isso pode ajudar, né? Para que a gente, dividindo em pequenas tarefas, encontre prazer em realizar cada um dos passos e aí sim diminuir a procrastinação, que por sua vez aumenta a ansiedade, né? Procrastinação aumenta a ansiedade aumenta a procrastinação por uma falta de organização. Identificar alguma atividade que lhe traga prazer e intercalar entre atividades de obrigação, atividades de cumprimento de metas, com atividades que dão prazer, né? E dividir em pequenos intervalos, manejar o tempo ajuda na diminuição da ansiedade. Propostas, por exemplo, para enfrentamento da solidão. Em comunidade, plataformas interativas, hoje a tecnologia nos permite isso. Investir nos vínculos que nós podemos ainda, familiares, amigos mais próximos, vamos investir nesses vínculos. O uso produtivo das redes sociais. A rede social, para bem ou para mal, ela está aí, né? A nossa disposição, está presente aí em nossas vidas. A mídia e as mídias sociais, elas são algo tão importante, né, no transcorrer dessa pandemia, que eu vou separar um tempo para discutir com vocês. Na nossa aula sobre grupos especiais, né, populações especiais, eu vou separar um tempo para falar sobre mídia também. Manter a mente ativa com algum hobby, alguma leitura, alguma escrita, né? Então procure alguma atividade prazerosa e naquela divisão de tempo coloque essa atividade prazerosa. Propostas de enfrentamento para desconcentração e desmotivação. Lembrar que estamos num tempo de adaptação. Então, eu ouço muito dizer que nós temos que nos manter produtivo para ficar bem. Olha, eu questiono um pouco isso, viu, sinceramente. Eu acho que se existe algum momento da vida que isso pode ser flexibilizado, eu acho que é agora, né? Ah, mas eu preciso trabalhar, preciso cumprir minhas metas no meu... trabalhando em casa, não, tudo bem. Então, se você tem essa possibilidade de trabalhar e continuar produtivo, ótimo, isso é muito bom. Mas lembre-se que é um tempo de adaptação, as pessoas estão se adaptando. Então, se você se sentir desadaptado, lembre-se disso, olha, é normal que eu esteja desadaptado, todo mundo está passando por um momento de adaptação, então dê a si mesmo essa chance de se adaptar com calma ao que está acontecendo. Planejando, fazendo pequenos intervalos, planejando pequenas tarefas, intercalando alguma atividade prazerosa ou lúdica, e você vai se adaptar a isso, né? Fazer alguma atividade física, manter alguma atividade física é importante, ainda que seja mínima, ainda que seja limitada no espaço e tempo que a gente tem. Meditação ou leitura pode melhorar a concentração. Alguém pode dizer assim, eu estou desconcentrado, eu não consigo ler, você me fala para ler? Bom, muito bem. Comece lendo coisas mais pontuais. Por exemplo, uma história em quadrinho, por exemplo, que você tiver por perto. Isso aí vai ser uma leitura mais pontual, fácil e mais lúdica. Vá para uma leitura mais simples. Quando você estiver fazendo uma leitura mais simples, faça uma leitura mais simples e mais extensa, para depois passar para uma leitura que exija uma maior concentração, mas tente se manter ativo lendo. Não há nada melhor para concentração e para memória do que manter uma atividade de leitura. E para enfrentamento da desmotivação, mantenha expectativas realísticas. Não há nada mais decepcionante que o excesso de otimismo numa situação difícil como essa. Não confunda excesso de otimismo com esperança. A esperança tem que ser mantida, o senso de propósito em passar por tudo isso tem que ser mantido. Agora, o que pode ser deixado um pouco de lado é o otimismo exagerado, aquela coisa poliana que tudo vai ficar bem no dia seguinte, a gente sabe que não é bem assim. Isso pode levar à decepção. Então, alimente a esperança e o senso de propósito. No entanto, um otimismo exagerado pode ser deixado de lado porque realmente pode levar à decepção. E quando a gente fala senso de propósito, assim, a gente passar por tudo isso que nós estamos passando,
tem que ter algum objetivo maior do que a própria passagem. É algo assim, olha, eu quero passar por essa epidemia, eu quero passar por essa situação difícil que nós estamos passando, inclusive do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, porque eu tenho um propósito com isso que transcende a própria vida, que transcende a própria manutenção da minha preservação da minha própria vida. Se eu pedisse para cada um que está vendo esse vídeo nesse momento pensar em qual seria o seu propósito em tentar passar da melhor maneira possível para isso, tentar passar mantendo a sua sanidade mental, tentar passar mantendo a sua sanidade física, tentar passar por isso mantendo a sua rotina, mantendo seus hábitos, enfim, tentar passar da melhor maneira possível por tudo isso, qual seria o propósito que te motivaria todo esse esforço para passar bem por tudo isso? Certamente a maioria das pessoas que ouve uma pergunta como essa vai pensar: o meu propósito é uma outra pessoa. Para a maioria das pessoas é assim mesmo. O senso maior de propósito na vida é se dedicar a uma outra pessoa, possivelmente um cônjuge, um filho, um pai, um familiar, um amigo ou coisa parecida. Então, a busca de um senso de propósito ela é muito mais importante do que o otimismo que pode levar à decepção. O senso de propósito faz nós mantermos a esperança e seguirmos em frente. Para o manejo do estresse, gente, priorizar a sua saúde física e mental, manter exercícios regulares e manter alimentação e sono adequados. Eu sei o quanto é difícil manter alimentação e sono adequados numa situação como essa, mas tente pelo menos, gente, manter a hora de dormir, manter a hora de acordar e recomendar às pessoas manter pelo menos o horário das grandes refeições. Isso ajuda bastante na nossa homeostase, isso dá sinal para o nosso corpo de que as coisas estão dentro da rotina, ok? Então, recomendação que temos a fazer aos pacientes, né? Priorizar atividade física, saúde física e mental, exercícios regulares e manter a rotina. Horário das grandes refeições, horário de acordar e horário de dormir. Agora vamos a alguns dados mais objetivos, que não são muitos, não são de muita qualidade, mas existem alguns dados objetivos que eu vou apresentar para vocês agora. Esse artigo é o primeiro com dados objetivos que eu trago a respeito de isolamento, é um artigo bem simplesinho, né? E ele veio da Índia, e muita coisa a respeito de isolamento virá da Índia mesmo, porque é um país enorme, bastante populoso, com diferenças regionais muito grandes, diferenças culturais, mas mesmo assim eles conseguiram uma taxa de isolamento grande num período de tempo muito rápido, num intervalo de tempo muito rápido, né? Então muita coisa a respeito de isolamento, pelo menos, vai vir da Índia. Então, para bem ou para mal, as consequências do isolamento vão ser evidentes na Índia. E esse é um questionário, é um estudozinho muito simples, no qual eles responderam um questionário online e as perguntas eram basicamente sobre conscientização a respeito da doença. Para eles conseguirem um isolamento tão eficaz assim nas diferentes regiões, né, é porque havia algum grau, a gente supõe que havia algum grau de conscientização a respeito disso, né? Então essa pesquisa levantou isso, olha, ao longo da Índia inteira, maior ou menor grau em quase todas as províncias. E eu vou colocar aqui os gráficos que foram publicados na revista, eles não estão tão bonitos, mas estão exatamente como saiu na revista, né? Eu peguei de lá, coloquei aqui para vocês verem. Então tem algumas perguntas, as primeiras pelo menos eu vou passar com vocês, que elas são interessantes, né? Como que se espalha o vírus? A gente percebe aí que os indianos, eles se dividiram, né? Através da comida, do beijo, do toque, e a resposta mais frequente foi todos esses meios que foram relatados aí, né? Os sintomas ficaram bem divididos, né? Febre, dor de cabeça, tosse, fadiga, dificuldade de respirar, dor no peito. Muito bem, agora essa aqui já é interessante para a quarentena. 43% das pessoas, vê essas afirmações a respeito do vírus, vê o que você acha. 43% das pessoas acharam que a infecção é altamente contagiosa. 38,5% das pessoas falaram que não há tratamento eficaz, específico para o vírus, né? E 11,8% das pessoas falaram que ele pode ser
altamente fatal. Somando essas três, são 3 motivos muito importantes que fariam as pessoas entrarem em isolamento. Então essa conscientização foi importante para manter as pessoas em isolamento, né? Olha lá, perguntando se isolando uma pessoa com sintomas, isso vai ajudar a evitar a propagação do vírus. 95,8% das pessoas acreditando que sim. Se lavar as mãos com frequência pode ajudar a evitar a propagação, 97% das pessoas. Se animais podem transmitir o coronavírus, a imensa maioria disse que não ou não sei. Isso aqui é interessante, né? Quantas vezes aí, quão frequentemente você tem que lavar a mão para evitar a propagação do vírus, né? Mais de 80% das pessoas responderam 5 vezes. Se precisaria, né, manter isolada, isso ficaria isolada a pessoa que tem febre e tosse, 86,7%, né? Se o distanciamento, essa pergunta talvez mais importante, se as pessoas acreditam que o distanciamento social é importante para evitar que o vírus se espalhe, 91,5% das pessoas acreditou que sim. Muito bem. Olha, essas perguntas mostram o grau de conscientização que possibilitou o distanciamento social, né, na Índia. E de fato, para qualquer ação em saúde, a conscientização é a parte mais importante, porque obrigar as pessoas, obrigar na marra, fazer pressão, nada disso surte um efeito melhor do que a conscientização. A pessoa conscientizada vai seguir o máximo que ela puder a orientação. Empurrar goela abaixo ações em saúde, a gente sabe que não funciona. Outro estudo que traz alguns dados quantitativos, né, simples, mais interessantes, é esse estudo italiano que avalia o temperamento e o impacto psicológico da epidemia de Covid, isolamento, né? Esse aqui é um estudo italiano. Então, foi uma pesquisa online na qual foram coletadas informações sociodemográficas para avaliar o sofrimento psíquico. A escala de Kessler 10 foi usada. O temperamento foi avaliado pela Tempus-A e foi aplicado também o questionário de estilo de vida. Muito bem. Nessa tabela aqui foram separadas aqui pessoas sem sofrimento psicológico, com sofrimento psicológico leve e sofrimento psicológico moderado a grave. Essa tabela aqui, apesar de simples, ela é um pouco chata de interpretar porque a soma de 100% é nas colunas, né? Curiosamente. Acho que o interessante seria a gente ver assim, pessoas de 18 a 27 anos. Qual foi a porcentagem que não teve problema leve, teve problema moderado a grave, né? Mas a tabela não permite isso. Então, na verdade, a gente tem que dar uma olhada e comparar aqui, ó. Por exemplo, eu já destaquei aqui. Pessoas de 18 a 27 anos, olha aqui, pessoas de 18 a 27 anos, 33% das pessoas, foram 33% das pessoas com estresse, né? Com sofrimento psicológico moderado a grave. No entanto, elas eram 23% do total. Então, olha, a interpretação da tabela fica um pouco dificultada, mas dá para a gente entender. Então, olha só, pessoas de 18 a 27 anos eram 23% do total de pessoas, mas foram 33% do total das pessoas com sofrimento psicológico moderado a severo, moderado a grave. Então, eu já destaquei para facilitar para vocês o entendimento. Vamos pegar pessoas de 28 a 37 anos. Elas são 25,8% do total, mas, no entanto, são 32,3% do total de pessoas que tiveram sofrimento psicológico moderado a grave. Então, se eu fosse explicar isso para vocês ficava difícil, mas mostrando na tabela fica mais fácil. Eu já destaquei esse resultado. E esse é um resultado que se repete em outros estudos, gente. Em geral, pessoas mais novas sofreram um estresse psicológico pior com a epidemia, né? Com relação ao sexo, gente, sexo feminino destacando aqui, olha, com sofrimento psicológico leve e sofrimento psicológico moderado a grave. Não há uma diferença tão grande,
olha, as mulheres são, por exemplo, 59% do total que responderam e 64,5% do total das pessoas com sofrimento psicológico moderado a grave. Por exemplo, os homens são 40% do total e 44% das pessoas sem sofrimento psicológico. Então, quanto ao sexo, não houve uma diferença tão grande quanto houve com a idade, pessoas mais novas sofrendo mais. Porém, houve uma tendência às mulheres sofrerem mais o estresse psicológico do que os homens, né? E, quanto à ocupação, os estudantes sofreram mais. Dá uma olhada, ó. Os estudantes eram 14,4% do total de pessoas e são 20,4% do total de pessoas com sofrimento moderado a grave. Então, também não é uma diferença muito grande, pode ser o viés da idade, simplesmente porque pessoas mais novas sofrem mais, então são mais estudantes também. Então, o resultado aí é que pessoas mais novas sofrem mais o estresse do que pessoas com mais idade e que mulheres sofrem um pouco mais do que os homens, né? Em relação ao status, né, civil, solteiros parecem sofrer mais, né? Pelo menos o estresse psicológico leve, os solteiros sofrem mais do que os casados, né? Proporcionalmente mais. Ó, solteiros são 63,8% do total e 72,2% das pessoas com sofrimento psicológico pelo menos leve. Então parece que solteiros estão aí mais suscetíveis e isso aí pode estar relacionado ao fato de serem mais sozinhos, mais solitários, menos apoio social, menos vínculos primários e assim por diante, né? Muito bem, nessa tabela esse foi o dado interessante e a gente vai para essa outra tabela aqui bem interessante. Olha só essa tabela aqui, gente. Pessoas que têm um temperamento ciclotímico. Pessoas que têm um temperamento ciclotímico. Quanto maior a nota no temperamento ciclotímico, maior é o grau de estresse, maior é o grau de sofrimento psicológico. Então, olha o que eu coloquei aqui, ó. Conforme aumenta aqui a nota referente ao temperamento ciclotímico, aumenta a porcentagem de pessoas com maior disfunção, com maior sofrimento psíquico. Acontece na ciclotimia e acontece no temperamento depressivo. Quanto maior a nota referente ao temperamento depressivo, maior é o sofrimento psíquico. Irritabilidade, idem. Quanto maior a nota referente à irritabilidade, maior o sofrimento psíquico. Tudo aqui tem muita lógica. Então, olha só, parece que o grau de sofrimento psíquico da pessoa durante a pandemia tem a ver com o temperamento pré-existente. Se o temperamento era mais ciclotímico, depressivo ou irritado, quanto maior a expressão desse temperamento durante o estresse, maior o sofrimento, né? É algo aqui bem previsível. Algo também previsível é o temperamento hipertímico. Quanto maior a nota no temperamento hipertímico, menos sofrimento a pessoa tem. Isso apareceu também aqui. Muito interessante isso, né? Quanto à ansiedade, aí é o mesmo raciocínio quanto à depressão. Olha, quando aumenta a nota do temperamento ansioso, aumenta a porcentagem de sofrimento. Quanto ao grau de confiança, isso funciona assim como o temperamento hipertímico. Quanto maior a confiança, a nota na confiança, menos sofrimento a pessoa tem. Muito bem. Desconforto com a solidão, né? Quando aumenta o desconforto com a solidão, né? Aumenta o sofrimento psíquico. Necessidade de aprovação, idem, e preocupação com relacionamentos, idem. Então, tudo muito previsível aqui, mostra o que acho que qualquer um imaginaria antes de ver os resultados. Temperamento ciclotímico, depressivo, ansioso, irritado. Todos esses, quanto maior o grau do temperamento, maior o grau de sofrimento.
Pessoas com temperamento hipertímico e pessoas com maior grau de confiança, quanto maior a característica, menor o grau de sofrimento, né? Então, mostrou de forma objetiva algo que a gente já imagina. Características de temperamento podem fazer as pessoas passar os problemas com maior ou menor grau de sofrimento, né? Aqui algo que eu já tinha falado para vocês, né? Quanto ao sexo, né? É um fator que diferencia. O temperamento ansioso diferenciou bastante pessoas que vão ter sofrimento leve de não ter sofrimento. Então é assim, olha, vamos diferenciar pessoas que tiveram sofrimento leve daquelas que não tiveram. Qual foram as duas coisas que diferenciaram? Sexo e o temperamento ansioso. Se a gente for comparar pessoas que tiveram, olha só, sofrimento moderado a grave daquelas que não tiveram sofrimento, aí entram o ciclotímico, depressivo, ansioso, ou o fato da pessoa ter bastante confiança, né? Desconforto aqui com solidão ou necessidade de aprovação. Aí diferenciou mais, né? Então, de forma mais sutil, o temperamento ansioso e o sexo, no caso o sexo feminino, né? Diferenciam quem não teve sofrimento de quem teve sofrimento leve. Agora, quem teve sofrimento moderado a grave de quem não teve sofrimento usou as outras personalidades ou características. Essa aqui é uma pesquisa chinesa muito simples, mas que traz um dado interessante. Coletou alguns dados com 1 mês e com 2 meses, né? Quais dados foram coletados dessas pessoas que estavam em distanciamento? Dados demográficos, sintomas físicos, história de contato com o paciente e conhecimento sobre o Covid-19 e a resposta ao estresse. Aí a pergunta eu achei bem interessante. Logo que eu li, eu falei, caramba, como é que foi o desenvolvimento dos sintomas, né? De 1 mês de isolamento para 2 meses de isolamento? Como que isso aconteceu? Curiosamente, alguns dados de psicopatologia me surpreenderam. Dados que foram colhidos, né? IESR, que é uma escala de impacto do evento, e para depressão, ansiedade e estresse, a DAS-21. Falei, poxa, será que vai ter diferença entre o primeiro mês e o segundo mês? Curiosamente, não houve muita diferença. Então, os sintomas podem mudar, mas a gravidade dos sintomas parece que não muda, entende? O tipo de sintomas pode mudar, porém o score total, o grau de depressão e ansiedade, parece o mesmo, depois de 1 mês e depois de 2 meses. Então, de alguma forma, as coisas se transformam, mas a gravidade acaba permanecendo mais ou menos semelhante. Quanto aos sintomas físicos, olha, interessante a diferença. No primeiro mês, eram mais importantes: calafrios, cefaleia, tontura, coriza, dor de garganta e uma maior procura por consultas médicas. No segundo mês já houve uma maior associação entre sintomas físicos e sintomas psíquicos. Parece que quando a coisa foi se estendendo, a somatização foi mais evidente, né? Pelo menos houve uma associação maior entre sintomas físicos e sintomas psíquicos. Quanto à conscientização, foi interessante. No primeiro mês, o maior grau de compartilhamento de objetos e menor grau de higiene. Já no segundo mês, um maior grau de satisfação e confiança quanto relação à informação. E aí diminui o compartilhamento, tem um maior grau de higiene, né? No Brasil, logo nós teremos esses dados também, né? Porque o Ministério da Saúde fez essa coleta, está fazendo. Coletou-se dados demográficos, situação de trabalho, comorbidades, diagnóstico de Covid e se conhece alguém, né? O que aconteceu com essa pessoa que você conhece. Muito bem, tem alguns dados genéricos, olha, sobre se você se sente calmo, se sente seguro, se você se sente tenso. São dados aí sem uma validação muito mais extensa, né? Se você se sente bem, se você tem vontade de chorar, coisas desse tipo. Mas foram aplicadas escalas padronizadas também, como o inventário de depressão de Beck, que é uma escala muito validada, muito usada em psicologia, né? Foi aplicada a escala de Beck. Foi aplicada o PCL-5, né, sobre estresse pós-traumático, então esses dados também nós teremos em breve, o que podem ser bastante interessantes para a gente entender o que aconteceu na quarentena no Brasil. Olha, agradeço a todos pela atenção nessa aula. Essa aula é um apanhado geral. Como eu disse, há pouca coisa, há poucos dados e dados que não têm aí
não tem uma robustez muito grande, mas é uma discussão bastante interessante como ponto de partida. Como eu falei, são artigos de opinião, artigos, cartas ao editor e alguns dados que apontam a direção do que nós vamos enfrentar daqui para frente e levantam algumas hipóteses para o enfrentamento, ok? Muito obrigado pela sua atenção e até uma próxima aula.